Gravar. É isso. E vamos começar a aula. Bom, e aí quem for entrando aí a gente vai admitindo. Fundamental aqui é, bom, primeiro me dê um ok que todos me ouvem bem, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, legal, obrigado. Então vamos lá. Olha só. Vamos para magnetismo. Nós começamos lá o ano falando de eletricidade. Agora nós vamos falar de ímã, que não são a mesma coisa, apesar de ter relação entre si. Então, apostila 17, módulo 97, página 137. Mas é assim, ó, hoje vamos introduzir o tema. A historinha é que este cara, Tales de Mileto, teria o cajado dele ficado preso lá antes de Cristo, ficava preso numa pedra. O cajado dele, que era metálico, ficava preso numa pedra chamada magnetita. Então, o estudo do que essa pedra fazia é o magnetismo. O que é essa pedra? É um ímã. Eu não estou muito preocupado aqui com o quimiquez, mas é um Fe3O4, óxido ferroso. Mas a magnetita é o quê? É um ímã que eu encontro na natureza. Bom, se existe forças elétricas, existe uma força do tipo magnéticas. Apesar de ter relações entre si, é um outro tipo de força. Bom, vamos em frente então. Aqui para você, eu tenho vários tipos de ímã. Eu tenho ímã de ferradura. Eu tenho ímã de barra. Eu tenho ímã de botão. Eu tenho vários tipos de ímã. O que eu estou querendo dizer para você é que eu tenho ímã assim. Esse é um ímã de barra. Por favor, perceba. Um é polo N, o outro é polo S. Um é polo norte, o outro é polo sul. O ímã tem dois polos. Se for um de barra, cadê? Aqui. É aqueles. Pode ser um desse que você, pelo menos a minha geração, via muito em desenho animado. Então, agora, este lado da ferradura, por favor, perceba. E aqui, pronto. O vermelho é o norte e o azul é o sul. Então, pronto. Ele reverte a imagem, só para a gente entender. E tenho também o ímã de botão. Este lado é sul, este lado é norte. Então, eu tenho ímãs de botão. Esse ímã de botão, ele tem a ver, esse ímã plano tem a ver com o ímã que a gente encontra em alto-falantes, por exemplo. Bom, tudo isso que eu tentei mostrar para você aqui, eu fiz ali. Então, aqui a foto dos meus ímãs para você. Ah, não mostrei, não falei. Agulha da bússola. A agulha da bússola é um ímã. Polo norte, o vermelho. Polo sul é o azul. Bom, mas vamos lá. Vamos começar pela parte... Toda vez que eu tenho, apesar de ser... Não é carga elétrica, não é mais e mais, menos e menos e mais e menos. Agora é norte com norte. Polo norte com polo norte, repele. Repulsão. Um empurra o outro empurra o outro. Empurra um. Sul e sul, repele. Um empurra o outro empurra um. Eles se repelem. Mas norte e sul se atraem. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. Um ímã, então, tem sempre o quê? Dois polos, um polo norte e um polo sul. A agulha da bússola de um ímã, a agulha de uma bússola é um ímã. E a historinha é qual? A historinha é, eu tenho um ímã, eu tenho uma agulha de bússola, ou um ímãzinho assim,
Aí eu pego essa agulha da bússola e giro ela. Ela volta apontando para o norte. Aí eu giro de novo, para o outro lado. Ela volta e para apontando esse lado para o norte e esse lado para o sul. Aí eu giro bastante. O que acontece ao final? Ela para de novo apontando para o norte, aquele lado e esse lado para o sul. Cuidado agora para não se confundirem. Este lado da agulha da minha bússola, que está pintado em vermelho, que aponta para o norte de geografia, o norte que eu aprendi em geografia, este lado da bússola que aponta para o norte geográfico, ganhou o nome de Polo Norte. Podia ter ganho o nome de Sebastiana, ganhou o nome de Polo Norte. Este outro que aponta sempre para o sul do planeta, sul de geografia, ganhou o nome de Polo Sul. Ele poderia ter ganho o nome de Joãozinho. Não, ele ganhou o nome de Polo Sul. Então, deixa eu entender, prof, a agulha da minha bússola é um ímã em que o polo norte da minha bússola sempre aponta para o norte de geografia. E o polo sul da minha bússola sempre aponta para o polo sul. Foi por isso que ela ganhou esse nome de Polo Norte e Polo Sul. Até que você me compreende? Estamos juntos? Primeiro, por quê? Segundo, tá estranho. Porque eu sei que os opostos se atraem, prof. Norte e norte é igual. Sim, só que aqui não é o norte do ímã, que é o norte da Terra, do planeta. Então, por que ele aponta para lá? Porque lá dentro da Terra, no seu centro, pelo ferro fundido que temos lá, pelo magma e pelos movimentos da Terra, produz um efeito. É como se eu tivesse dentro da Terra um grande imã, em que lá no norte de geografia está quem? O polo sul do ímã da Terra, chama sul magnético. Onde lá no sul de geografia está quem? O norte magnético, o norte do ímã da Terra. Então, deixa eu entender, vai devagar. A minha agulha da minha bússola, ela é um ímã, e como esse lado sempre apontou para o norte do planeta, chamei ele de Polo Norte. Mas para ele, por que ele sempre aponta para lá? Porque ele é atraído para lá. Quem que atrai ele? O oposto dele, o sul. Então, no norte de geografia está quem? O sul do ímã da Terra, sul magnético. No sul de geografia está quem? O norte do ímã da Terra, o norte magnético. Então, o polo norte da minha bússola aponta para o norte geográfico e ou sul magnético. O polo sul da minha bússola aponta para o sul geográfico e ou norte magnético. Antes de eu seguir, cuidado que os nomes geram confusões. Mas isso chama polo norte, que aponta para o norte. Tá. E por que ele aponta para o norte? Que lá está o sul do ímã da Terra. Esses caras chamam sul porque ele aponta para o sul. Legal. E por que ele aponta para o sul? Porque lá está o norte do ímã da Terra. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Até aqui você me compreende? Sim. Legal. Amores, não quero complicar, mas vamos para um conceito, que é em volta deste ímã da Terra, existe uma coisa chamada campo magnético. Então é assim, irmão, primeiro vamos limpar uma área. É como se a Terra tivesse um grande imã. Isso. Só que, na verdade, esse grande imã, ele não está exatamente o sul no sul e o norte. O sul no norte e o norte no sul. Não é isso. Tem uma diferençazinha, ó. Olha aqui, ó. Tem uma certa inclinação. Se você pegar uma versão, hoje eu não sei, mas antiga, alguns smartphones, você tinha lá a opção para ver a bússola, tinha uma bússola digital dentro dele, e tinha duas opções. Uma delas era localização, era uma bússola por GPS, na verdade é a localização pelo norte do planeta. E a outra seria o magnético.
É que assim, se eu pegar a minha bússola de verdade e for, eu não vou chegar exatamente lá no norte, vou chegar 11 graus para cá. Tem uma certa inclinação, que tem a ver com os... Não é que eu tenho um ímã dentro da Terra, vamos insistir, né? São os movimentos da Terra que produzem isso. Ou seja, produz o quê? Uma coisa chamada campo magnético. Ó, é como se a Terra, dentro dela tem um grande ímã, eu tenho um campo magnético saindo do norte, magnético. Essas linhas representam o campo magnético, igual tinha lá campo elétrico, saindo do norte magnético, entrando no sul magnético da Terra. Apesar de ter uma diferençazinha, a gente vai, na maioria das vezes, considerar como se fosse o mesmo lugar, o sul e o norte, o magnético e o terrestre. Antes de eu seguir, você fala e eu te escuto dúvidas. Vai lá, estou te ouvindo. Falem comigo. Professor, Fala comigo, estou te ouvindo. se cair uma questão, então, e pediu alguma coisa relacionada a... Você mostrou que é 11 graus, ele vai dar, né? Isso. Tem questão. É que, na verdade, eu não quero complicar, mas esses graus de inclinação estão mudando com o tempo. Tá? Talvez, estima-se que vai acontecer isso um dia. Vai virar tudo. Estima-se, tem estudos que dizem que já fez isso algumas vezes ao longo de milhares de anos. Mas, sem querer complicar, na maioria das vezes a gente vai aproximar. Se não, vai ser uma pergunta em que ele vai considerar que tem uma diferença. Tudo bem? Então a gente vai, mas na maioria das vezes ele vai considerar como se fosse o mesmo lugar. Tudo bem, galera? Fomos? Tudo bem? Legal? Tá tranquilo? Bom, então perceba que o meu aqui, ó, sai e entra aqui, tá? Bom, os pássaros, por que os pássaros, eles vão, né, eles migram, né, de um hemisfério para outro, mas baseado em qual é a orientação? Há estudos que dizem que é uma orientação, já caiu em vestibular, inclusive no Enem, uma orientação magnética. É como se o passarinho tivesse um imãzinho dentro dele, uma bússolazinha dentro dele que o orienta para ele não se perder. Aqui que eu vou falar agora são estudos polêmicas, né? Mas isso hoje é bastante considerado como real. Existem outros estudos mais recentes que a vaca pasta sempre voltado para o norte, que quando você sai com o cachorro para ele fazer aquelas coisas, e aí aquelas coisas é fazer cocô, né, gente? Aí ele fica lá virando até parar, é porque ele está se orientando magneticamente, não é uma frescura dele. Mas esses dois últimos que eu falei são estudos ainda em andamento. De qualquer forma, nós todos temos algum tipo de orientação magnética, algum tipo de imãzinhos dentro de nós. Alguns animais muito mais que outros. Tudo bem? Olha a agulha da minha bússola. Ela está apontando para um lado. Se eu chegar com o ímã perto dela, ela muda para onde está apontando, né? Quem for mais forte ganha. Se tiver ímã dos dois lados, ela vai fazer o resultado do meio do caminho. Só estou te mostrando que a agulha da minha bússola nada mais é do que um ímã. Tudo bem? Tranquilos? Bom, ainda na história da atração e da repulsão. Eu vim aqui, tudo isso eu filmei agora ontem, esses dias, ó. Coloca um perto do outro, sul em cima, norte embaixo, tchuft. Acabamos de ter ali uma atração, né? Ó, não é só um negocinho de PowerPoint, né? Ó, real, ó. Ó o barulho. Se eu tivesse colocado norte com norte, repele. Ó, vou tentar juntar, repele. Bom,
Só para a gente começar essa parte de magnetismo, ainda estou falando de atração e repulsão. Ali é o vermelho, norte. Vou colocar um norte voltado para ele. Vai ter repulsão, né? Vou colocar ali sul, então vou colocar agora um sul. E o norte para cima. De tal forma que eu vou fazer aqui uma espécie de amortecedor magnético. Perceba. Ó, sul com sul repele. Então, aqui, de tudo que eu falei até agora, o que, que é? Eu tenho que os iguais se repelem, os opostos se atraem, que isso tem a ver com magnetismo e que a minha agulha de bússola nada mais é do que um ímã. E que a Terra tem um grande imã, então tem um campo magnético em volta da Terra. Ok? Aqui, atração. Vou virando e vai atraindo. Bom, então os iguais se repelem, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Mas não precisa estar assim, né, gente? Pode estar desse jeito. Ó. Norte com norte, sul com sul. Repulsão. Ou pode estar assim, ó, norte e sul, norte e sul. Atração. Pode ser de qualquer jeito, na verdade, né? Pode estar assim, norte, norte, sul com sul, repulsão. Pode estar um invertido com o outro, então norte com sul atrai, sul com norte atrai. E assim por diante. Bom, vamos lá. 2 exercíciozinhos para a gente. Uma das hipóteses ainda não comprovada sobre os modos como se orientam os animais migratórios deve-se durante suas longas viagens é que esses animais seguiam pelo campo magnético terrestre. O imãzão da Terra tem em volta dele um campo magnético. Muito bem. Segundo essa hipótese, para que ocorra essa orientação, os animais devem possuir no corpo uma espécie de ímã, que, como na bússola, indica os polos magnéticos da Terra. De acordo com a física, se houvesse esse ímã que pudesse se movimentar como a agulha de uma bússola orientando uma ave que migrasse para o hemisfério sul. Vamos devagar. Lá no sul, hemisfério sul é o sul do planeta. Ele vai falar para mim, local que está quem? O norte magnético da Terra. Ah, ele está indo para o sul do planeta. No sul do planeta está o norte do ímã da Terra, norte magnético da Terra. Se para lá está o norte magnético da Terra, o norte magnético da Terra atrai quem? O sul do outro ímã. Ok? Então, o norte magnético da Terra, ele aponta para o sul. Esse ímã deveria apontar seu polo sul para onde ele está indo. Posso pensar de 2 jeitos. A agulha da minha bússola, o sul dela, o sul da minha bússola, aponta para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo? Para o sul. Ele falou que está indo para o sul do planeta, então ele tem que apontar para o sul do planeta. Beleza, beleza, beleza. Agora, este polo sul também eu posso pensar assim. Esse polo sul aponta para onde? Para o sul do planeta, porque lá tem quem? O polo norte magnético da Terra. Então agora ele inverteu. Ele me disse aonde que eu estou indo e perguntou quem que aponta para lá. É o norte do meu ímã ou é o sul do meu ímã? Acaba de cair aqui a lâmpada, gente. Olha só, que lindo, que momento de emoção. Muita, tem que cortar isso da gravação para não virar meme. Muito bem. Vocês ainda estão aí ou se assustaram e me abandonaram? Acho que estamos todo mundo aqui. Então, tá bom. Então, olha só. Tudo bem aqui, queridos? Ó, o que ele está dizendo é, o sul do meu ímã vai apontar, se eu quero ir para o sul. Ok, lá no sul está o norte magnético. Ok, quem está apontando para o sul da Terra, onde está o norte magnético? O sul do ímã da bússola. Aponta o seu polo sul. O polo sul do ímã da bússola. O polo sul da bússola. Tudo bem? Cuidado com as palavras, porque aí é o sul disso, o sul daquilo, norte geográfico, norte magnético. Isso que pode gerar confusão. Fomos? Tranquilos? Dúvidas? Bom, beleza. Então tá. E o 4? Eu separei o 5 e o 4, né?
O 4 diz assim: as bússolas são muito utilizadas até hoje, principalmente por praticantes de esportes, de aventura, enduros, usado o GPS, mas tudo bem. Esse dispositivo funciona graças a um pequeno ímã que é usado como ponteiro e é dividido entre Polo Norte e Polo Sul. Está contando como o que é um ímã, o que é a agulha da bússola. Um ímã. Geralmente, o Polo Norte de uma bússola é a parte do ponteiro que é pintada de vermelho e aponta, obviamente, para o norte geográfico, aqui entre nós, onde está o sul magnético da Terra. Na física, a explicação para o funcionamento de uma bússola pode ser dada porque as linhas de campo magnético da Terra se orientam. Bom, o que são o fato de eu ter um grande ímã lá dentro é como se eu tivesse, olha só, eu falei muito rápido isso, então vamos voltar. Eu tenho um grande ímã dentro da Terra. Tá. E esse ímã ele tem polo norte magnético e o sul magnético, ok. Mas não só isso, ele tem magnetismo em volta todo dele. E eu represento esse campo magnético em volta dele por linhas que saem do norte magnético do ímã da Terra, ou seja, sai do sul geográfico e vai para o sul magnético. E é essa a resposta da letra B. Não entendi, prof. Eu tenho aqui um ímã. Quando eu coloco uma limalha de ferro deixe-me colocar para você. Pronto. O ímã, esse é ferro raspado. Não dá para você enxergar, né? Em volta do meu ímã, ele vai acumular o magnetismo em volta dele. Como assim, prof? Deixa eu me explicar melhor. Aqui só está um desenho para você entender. Sai do polo norte magnético e vai para o sul magnético. O que é esse negócio? É o chamado campo magnético. Ele está representando o campo magnético. O que é o campo magnético? O meu ímã tem um polo, mas em volta dele inteiro vai ter magnetismo. Em volta dele inteiro. Em volta dele, eu tenho aqui limalha de ferro, ferro raspado dentro de um líquido. E aí ele vai ficar, eu vou mostrar um vídeo já que eu fiz isso, mas ele vai ficar de um certo jeito, que significa que é como se comporta o magnetismo em volta dele. Então, vamos voltar lá. Tá aqui. É assim, ó. Não. Aqui. Quando eu tenho um ímã, esse ímã, e jogo ferro raspado, olha como ele se comporta, ó. Ele tem uma região em torno do meu ímã que tem magnetismo. Aonde é mais forte? Nos polos, por isso aqui acumula mais, ó. Mas em volta dele eu tenho o chamado campo magnético. Então, a agulha da minha bússola vai funcionar como se fosse... É como se eu tivesse uma bússolazinha aqui em cada um desses pontos. Então, só para começar agora, assim, o desenho, a foto do que eu queria ter te mostrado, eu peguei esse cara aqui, peguei este ímã aqui, aí coloquei embaixo. E olha como ficou, ó. Aqui está cheio, e em volta também ele afeta. Aqui tem mais ferro raspado, dos polos é mais forte. Vou mostrar depois por quê. Ó, se eu tenho como fica, aqui são ilustrações, deixa eu te mostrar aqui, vamos ver se ele entra. Só porque eu queria, ele não vai entrar aqui. Lindo, tudo que tiver que dar errado dará. Fiquem tranquilos.
Bom, acho que agora vai. Pronto. Ó, é ferro raspado num líquido transparente. Agora olhe para a imagem. Perceba como ele fica assim, ó o formato, ó. Aqui tá cheio e aqui em volta eles vão ficando aqui. Ele vai cair porque tem gravidade. Senão ele ficava paradinho ali. Ou seja, essa limalha de ferro, esse raspado de ferro, é atraído por esse ímã. Então, o ímã, ele não só tem força nos polos, mas tem força em volta dele, menos, mas também em volta dele. Essa coisa em volta dele é o chamado campo magnético, que eu vou representar por uma coisa chamada linhas de força. No caso aqui, linhas de campo, linhas de indução, que é aquele desenho que você viu lá. Sai do norte do... Mas isso aqui a gente vai fazer semana que vem. Sai da outra semana, sai do norte do meu ímã e vem para o sul. Perceba como essa figura é muito parecida com aquela que a gente deixou ali depois que estava pronto. Três dias depois, está lá, ó. Sai de um polo para o outro, ó a curva aqui, ó. Bom, já estamos na contagem regressiva. Fala comigo, por favor, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Essa matéria vai ficar mais difícil? Vai. Essa é uma matéria bem difícil. É que, na verdade, lembra que nosso papel aqui no segundo ano é sempre da base, aquilo que é o fundamental, para depois no terceiro ver de novo, assim aí aprofundado, tá? Estou dizendo isso porque o povo tem muito medo no terceiro curso de eletromagnetismo, que tem várias coisas que são meio abstratas, né? Mas a primeira parte é mais tranquilinha, né? Que também é bem importante. Então, mas conosco aqui nós vamos pegar sempre aquilo que vai ser o fundamental, fica tranquilo. Não vamos pegar nada muito pesadão do segundo ano, é só mesmo como base para o terceiro. Obrigado. De nada. Tudo bem, galerinha? Até aqui fomos? Tranquilos? Então tá, contagem regressiva. Obrigado pela paciência de sempre, obrigado pela sua participação. Nos encontramos ou no plantão na quarta, tem uma sériezinha de exercícios, vai ter para quarta, ou numa próxima aula. Beijos, tchau, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado minha linda. Tchau. Alô, galerinha. Tchau, minha querida. Beijos.